Nós estamos hoje começando a nossa primeira mensagem da série Regenerados para a Generosidade. Vamos refletir no livro de Lucas. Quero convidar você a abrir suas Bíblias em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 1 diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânias tetrarcas de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Conhecendo que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Versículo 4. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz o que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, façam veredas retas para ele. Versículo 5. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Versículo 7. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas por ele: raça de víboras, que lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima. Deem frutos que mostram arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus poderá fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Versículo 10. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso. Pai, a gente pede que o Senhor venha falar aos nossos corações, e que nós saímos aqui acrescentados, que a gente entenda um pouco mais, Senhor, da tua bondade, do teu caráter e da tua graça que nos alcançou. Tenha misericórdia de nós, minha pessoa principalmente, para falar aquilo que vem no teu coração, Senhor. E as pessoas que estão ouvindo, que os corações sejam prontos, Pai, que as mentes sejam cativadas, e que o Senhor possa, de forma soberana, poder agir e falar com poder nas nossas vidas. É assim que a gente ora, Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amados, Lucas começa a sua narrativa
narrativa, trazendo à memória todos os marcos, alguns marcos históricos de governadores, de príncipes, de reis, e tudo isso para falar o seguinte: Deus agora voltou a falar, há quase praticamente 400 anos de silêncio, um período chamado intertestamentário. Deus não falava com a humanidade. Então, houve um período de silêncio entre Zacarias até João Batista, de Malaquias até João Batista, de Daniel até João Batista. Deus silenciou por quase 400 anos. Por praticamente 400 anos houve silêncio divino. Nesse período intertestamentário, ou seja, entre o primeiro e o segundo testamento, ou o Velho e o Novo Testamento, Deus não tinha se manifestado, falado, escolhido alguém para falar. É nesse contexto que aparece João Batista. E o que acontece nesse período intertestamentário é crucial, muito importante nós entendermos o contexto histórico em que Israel se encontra, em que o povo judeu está se encontrando. No livro de Daniel, no livro de Neemias, narra o domínio da Babilônia e a queda da Babilônia do Nabucodonosor e a tomada do Oriente Médio pelo Império Persa, com Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Começando então o período da Grécia. Após a morte do grande conquistador Alexandre o Grande, antes dos, acho que ele tinha menos de 35 anos de idade, ele substituiu o pai dele após ser assassinado por um inimigo. Alexandre o Grande sobe ao poder, muito novo, e torna-se um exímio general, um grande líder. E quando ele morre, 4 generais assumem e dividem o Império Grego. Nesses 4 generais fica logo abaixo de Alexandre o Grande. E a Judéia, o Oriente Médio, fica com um desses generais, que por um tempo ele é até simpático com as tradições do povo judeu. Mas logo depois, menos de 40 anos, o Império da Grécia então perde nessa região do Oriente Médio para o Egito, em uma batalha travada. Eles não conseguem avançar em território, na realidade eles perdem território para o exército egípcio, que acaba invadindo, voltando-se para a Palestina e tomando sobre si o povo de Israel. Depois do Império da Síria, conquistou, avançou até o Egito, e finalmente Roma. Esse é o contexto em que João Batista aparece pregando no deserto, e Lucas diz que era Deus falando através de João Batista. Após mais ou menos 400 anos de silêncio, Deus agora vem falar através de um homem chamado João, filho de Zacarias, que servia no templo, cuja mulher era estéril. E esse menino cresce e ele tem comportamentos todos distintos. E nesse período que antecede entre Síria e Roma, algumas pessoas se organizaram dentro de Israel para burlar, para sabotar o domínio da Síria sobre eles.
E esse grupo chamava-se o grupo dos Macabeus, cujo dos líderes era Judas. Isso ainda aqui, no período da Síria, na transição para Roma. Roma assume então a conquista dessa região do mundo, e esses Macabeus são combatidos com bastante energia pelo Império Romano. E certamente Judas Iscariotes, que seguiu Jesus, era simpatizante dessa seita ou desse movimento de libertação de Israel pela força. Daí a razão de Judas nunca entender porque Jesus vinha tão humilde e vir de outra forma, senão como um grande general. Mas o fato mais que eu gostaria de trazer a nossa atenção era esse o contexto que Israel se encontrava. E João começa então a trazer sua mensagem do novo Evangelho. E João vai para o deserto e começa a pregar. E a mensagem de João, Lucas se preocupa em narrar o que estava escrito no livro dos profetas, sobre a pessoa de João, daquele que prepararia o caminho, ou facilitaria a vida de Jesus Cristo, ou prepararia o caminho para a anunciação do reino de Deus. Lucas então narra a mensagem de João Batista. E Lucas tem uma conduta muito interessante, já começa chamando seus ouvintes de raça de víboras. É um estilo bem diferente, no mínimo, do meu, né? Então, se você acha que eu sou durão, precisava ter conhecido João Batista, que ele chamaria de raça de víboras, né? E ele falava para as pessoas que elas precisariam dar frutos dignas de arrependimento. As pessoas vinham para ser batizadas e eles diziam: vocês precisam ser batizados, mas precisam mostrar frutos de arrependimento. No versículo 8 ele fala: deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Muito interessante essa resposta de João, ele antecipando a pergunta do público dele. As pessoas desciam para o Jordão, no Vale do Jordão. Israel ficava um pouco mais acima, o Jordão ficava um pouco mais abaixo, estava nas proximidades da cidade de Jericó. Jordão nasce no mar e ele vem descendo e ele está próximo à cidade de Jericó. E as pessoas vinham ouvir João Batista pregar no deserto. E ele dizia, entendendo o argumento deles, dizendo assim: não digam que vocês tenham por pai Abraão, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, primeiro identifica: arrependam-se, dê frutos dignos de arrependimento. Não venham argumentando, dizendo que vocês têm por pai Abraão. Vocês não digam que vocês são judeus, porque para o judeu tem dois tipos de gente: o judeu e o gentil. Nós já somos escolhidos. Deus confiou o oráculo de sua sabedoria, o oráculo do seu plano para a humanidade ao povo judeu. Eu sou judeu. E ele dizia: olha, não bata no peito dizendo isso, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Após João dizer isso, ele afirma que o machado já está aposto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ele fala em fruto de arrependimento no versículo 8. Contra-argumenta dizendo que você não tem privilégio absolutamente nenhum em ser filho de Abraão.
E 2 diz, ó, quem não der fruto, Deus vai cortar e lançar fora. Mas precisamente lançar no fogo, né, como lenha, como combustível mesmo. Muito interessante, com essa mensagem que Lucas narrou, certamente Lucas narrou essa mensagem por itens, né? Ele pegou os itens da mensagem de João Batista, né? Se você for fazer um curso de teologia e estudar um pouco de homilética, vai dizer o seguinte: 3 pontos, né? Ponto 1, né? Toda mensagem, já eles dão uma cartilhinha para alunos de teologia e ensinam a fatiar só. Primeiro a introdução, e a mensagem tem 3 pontos, no mínimo 3 pontos, ponto 1, 2 e 3. E Lucas tem aqui mais ou menos colocar os pontos da mensagem de João Batista. Diz: 1, arrependam-se e dê fruto. 2, não argumente dizendo que você tem privilégio por serem judeus. E 3, quem não der frutos, Deus vai cortar e jogar no lago de fogo. Esse era o resumo da mensagem de João Batista. E as pessoas vinham descendo para esse vale onde estava o Rio Jordão, que, de acordo com alguns historiadores, não era o rio mais elegante, não era o rio mais bonito, não era o rio mais gostoso que existia naquela região. E se os arqueólogos e os estudiosos estão certos, após vir da cidade de Jericó, o Rio Jordão já não era tão agradável assim, já não era tão elegante, tornava-se muito menos por passar e vir descendo pelas cidades, e por último a cidade de Jericó. Então esse rio já vinha com muita coisa que não era agradável, e era onde João estava pregando. Quando ele faz isso, as pessoas então apresentam uma reação. E fazem uma pergunta: então o que é que devemos fazer? João responde: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos, cobradores de impostos, também vieram para serem batizados. E eles também tinham perguntas para João Batista. Mestre, o que devemos fazer? Versículo 13: não cobre nada do que lhes foi estipulado. Versículo 14: então alguns soldados lhe perguntaram: e nós o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente, contente-se com seu salário. Amados, muito interessante essa narrativa de João e essa mensagem dele, que vai direto ao âmago das pessoas que estavam tão desesperadas, que iam se batizar nesse rio talvez sujo, dizendo: eu preciso de algo real na minha vida. E certamente alguns religiosos da época batiam no peito que eram filhos de Abraão. E quando João diz: não bate no peito dizendo que você é filho de Abraão, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão, talvez, amados, aqui eu quero abrir uma hipótese, uma tese. Talvez Pedro estivesse referindo
a pessoas que não tinham muita relação com o povo de Judeu, com o povo de Israel. Talvez pessoas que você não esperasse que entendesse a mensagem. Talvez corações de pedra. Percebam que quando João fala isso, quem responde as perguntas são cobradores de impostos. E eu não sei você, talvez seja um problema meu, mas eu não gosto muito de pagar imposto. Eu não pago imposto com muita alegria, confesso a vocês. Talvez seja um problema só meu, olha por mim, por favor. Mas naquela época o imposto não vinha nos correios. E os cobradores de impostos iam na sua casa. E talvez pegasse você no caminho. E o pré-requisito, a circunstância, a organização e a forma de que os impostos eram cobrados não era a melhor forma, ou no mínimo a forma mais polida de colher impostos. E essas pessoas eram odiadas pelos judeus. Primeiro porque quase que toda a sua totalidade dos impostos iam para Roma. Esses cobradores de impostos, publicanos, pecadores, que enriquecem por cobrar a mais do que lhe é devido, estavam desesperados e correndo, dizendo: eu preciso cair na real. Eu sou assim, eu preciso desse batismo. E João disse: olha, não bate no peito que você é filho de Abraão, porque dessas pedras, talvez apontando para os publicanos, e logo depois vem os soldados. E os soldados dizem: Miguel, o que eu preciso fazer? Para o cidadão comum, João usa um termo muito interessante. No versículo 11 ele diz: olha, quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem. Essa túnica é como se fosse o nosso, hoje, a peça que fica em cima do seu corpo antes de sua roupa, ou seja, sua peça mais íntima, né? Seu cerolão, né? Seu samba canção. Só tem aquela camisa grande, e não tem as mangas, tem as golas que põe por cima, e depois põe a roupa por cima dessa capa, dessa túnica, né? Ele diz: quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tem comida, faça o mesmo. Para o cidadão comum, que é vítima do sistema, você pergunta: como é que eu posso mostrar arrependimento? Como é que são os frutos de arrependimento? João vai direto em um aspecto de generosidade. Mostre o fruto da sua conversão. Como? Você que tem duas túnicas, dê uma que não tem. E se você for como eu, você tem várias camisas que ficam aí embaixo da sua. E está usando esse termo para esse tipo de roupa. Então, praticamente, qualquer um poderia auxiliar o outro. E ele continua: e se você que tem comida, eu não disse muita comida, percebe? Muito interessante João atrelar a conversão a uma atitude de generosidade, a transformação, a regeneração que gera generosidade. Essa regeneração
vai provocar a sua força motriz, que vai provocar com mudança de atitude, que vai ter reflexo imediato nas suas posses. Muito interessante isso. E João se incomodou e disse: ó, você que tem, muitas vezes, você que tem duas, vê com quem não tem. Ou seja, qualquer cidadão pode abençoar o outro. E se você tem comida em casa, divida com quem não tem. E ele continuou. No versículo 12, foram os cobradores de impostos. Disse: mestre, nós, o que a gente deve fazer? Porque agora eu estou frito, né? Eu tenho muitas riquezas, eu tenho muitas posses, eu tenho muita coisa. O que é que eu devo fazer? Aí João Batista diz: olha, você que é cobrador de impostos, não cobre nada além do que lhes foi estipulado. Você reporta a um governador, você reporta a príncipes distritais, e você tem os alvos e metas ou as quantias a serem recolhidas. Não cobre mais do que lhe é cabido. Não peça mais além daquilo que deve ser cobrado. Faça o seu papel. João Batista entendia que esses publicanos, esses cobradores de impostos, tinham um desafio da ganância. Então, em vez de cobrar R$1 de imposto, cobrava R$1,10. Se não cobre mais daquilo que lhe é devido. E talvez outras pedras que desceram, que quando João disse: olha, não bata no peito dizendo que você é filho de Abraão, porque dessas pedras, talvez eles fossem os publicanos, e talvez fossem os soldados que eram romanos. Deus pode suscitar filho de Abraão. E os soldados disseram: e nós, o que podemos fazer? No versículo 14, e ele respondeu: não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Interessante que João Batista está se referindo à vítima, ao cidadão comum, e está também se referindo e falando com o perpetuador, com o cobrador de impostos, que executa parte do jugo romano sobre as pessoas, e com o soldado que também compõe a outra parte do jugo romano sobre o povo judeu. Então, tanto vítimas como perpetuadores, ele tinha como dizer, como mostrar o fruto do arrependimento, e ele atrelou esse arrependimento com a generosidade. Para o soldado, ele disse: não faça mais, não pratique extorsão, não minta. Não seja mais abusivo. Não se envolva em esquemas que não são legais. Não se envolva em esquemas que são ilegais. Não se envolva com isso. E João atingiu então nessa mensagem esse tipo de pessoas que vinham com desejo de mostrar e entender e aceitar essa mensagem de arrependimento. E a mensagem do arrependimento tinha um reflexo imediato em como as pessoas viviam. Interessante, João disse: olha, como é que eu posso mostrar que eu me arrependi? O que eu devo fazer? Vá para a sinagoga toda vez que as portas estiverem abertas. O que eu devo fazer? Seja dizimista. O que eu devo fazer? Ajude na reforma da sinagoga. Interessante, João não atrelou a isso. Se vocês verdadeiramente se arrependeram, vocês vão mostrar frutos que vão ser tangíveis
com o próximo imediatamente. Ao soldado que era abusivo, truculento, mentiroso, manipulador, perpetuador do abuso verbal, físico. Ele disse: para com isso, faz o teu papel. Ele não disse assim: deixe de ser soldado, larga isso, continua sendo soldado, mas não pratique a iniquidade. Nós vamos entrar nessa série um pouco mais sobre generosidade relacional. João aqui introduz alguns aspectos dessa generosidade holística, ou de uma generosidade completa. E quando a gente fala de generosidade, a primeira coisa que a gente pensa é generosidade financeira, né? Ah, peguei vocês. Pensando que o pastor ia pegar dinheiro, né? Não foi dessa vez. Mas a generosidade transcende isso. João sugere ao soldado: você que era abusivo, você perpetuador de abuso físico, de mentiras, que participaram em esquemas, não faça mais isso. Ao cobrador de imposto ele disse: olha, não cobre além do que isso deve ser cobrado. Ponto. Faça a sua função como deve ser feito. E ao cidadão comum, às vítimas do sistema, ele disse: você que tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E aquele que tiver comida, dê a quem não tem. Amados, ao ouvir essa mensagem de João Batista, de uma forma bem sucinta que Lucas descreveu para a gente, eu fico me perguntando: aonde estão os frutos do meu arrependimento? Naquilo que eu sou, naquilo que eu faço? Como eu tenho demonstrado esse arrependimento? Percebe que tem uma ação aqui interessante. João está mandando executar antes de haver talvez a transformação no coração. Isso é muito interessante, amados. Senão, quando você sentir que você tem que dar algo para alguém, ou quando você achar que deve cobrar só aquilo que você deve cobrar como cobrador de impostos, aí você executa. E dizendo o seguinte: não. Execute primeiro, dê um passo de generosidade naquilo que você faz, naquilo que tem incumbido fazer, e isso vai gerar frutos de arrependimento. Tem 2 dimensões aqui, amados. Não é só a transformação interna que ele está chamando o povo a fazer, a verdadeiramente se arrepender. Ele diz o seguinte: primeiro, também demonstre, execute, vá e faça. E amados, graças a Deus que essa mensagem do Evangelho cabe a todos nós. Não é para a igreja grande, não é para o rico, não é para aquele que peca muito, mas é para todos. O arrependimento chegou até nós e nós podemos mostrar frutos de arrependimento, porque uma túnica era uma posse mais simples que o cidadão podia ter. E João disse: você que tem 2, dê uma a alguém. Ou seja, um homem mais simples pode usar de generosidade, aceitar essa generosidade e mostrar fruto de arrependimento. Graças a Deus por isso, porque você não precisa dizer assim: então, se eu tivesse um carro, eu daria carona.
Não, você pode dar carona andando neles, vai lá, conversa com ele andando. Vem andando de bicicleta. Ah, se eu tivesse mais tempo eu visitaria. Não vai visitar. João está trazendo o Evangelho para um nível de praticidade tão comum que cada um de nós podemos fazer. Ele disse: só você que tem comida, tem quem não tem. Amados, eu não sei aonde nós estamos ou você está demonstrando o teu sinal de arrependimento, que você encontrou esse Evangelho. Mas muito interessante, João, atrelar essa conversão, essa mudança de atitude, com condutas relacionais, como lida com as posses. E vai ser muito interessante a gente ver como Jesus, na perspectiva de Lucas, vai dar continuidade a essa mensagem. Mesma tônica, muito interessante. João aqui está falando com vítimas e com perpetuadores.